Uh, Maravilhoso. Eu continuo me chamando Armando. Minha mãe faleceu há algum tempo, mas eu sempre vou me lembrar dela com muito carinho. Aquela que me trouxe ao mundo, que me disciplinou, a quem eu dei muito trabalho, mas me amou muito. Eu já contei aqui quantas peias eu levava da minha mãe, uma baiana enorme, mas muito querida. Ela me amou tanto que toda a disciplina que ela me deu foi realmente muito bom, para a glória de Deus, né? Depois que passou, né? Claro. Então dou graças a Deus e trago aqui as nossas homenagens a todas as mães presentes, como já o fizemos aqui. E ontem eu estava aqui, nós tivemos uma viagem rápida na Flórida, lá nos Estados Unidos, onde a gente visitou algumas igrejas. A grande verdade é que nós recebemos de presente as passagens para irmos à Flórida. Eu tive a oportunidade de revisitar uma igreja que nós ajudamos, que estava numa grande crise, e lá em Doral, e depois pregamos na igreja em Orlando, e Heloísa fez alguns seminários lá, nessa área da alimentação metabólica. Então foi um tempo muito precioso. E ontem nós estávamos aqui para um evento bastante interessante, e é interessante como a gente, né? Você perde às vezes pai, mãe, irmão, família que se vai, mas quando você faz parte da igreja de Jesus, como disse o pastor Hamilton, você ganha muitas mães, né? Muitos pais, muitos irmãos, muitos filhos, muitos netos. E ontem eu estava aqui olhando no campus e maravilhado, né? Num sábado à tarde, muitos grupos de relacionamento que se reúnem aqui. E de repente assim, um bando de meninas, assim, jovenzinhas, né? Pré-adolescente para adolescente, vieram correndo: pastor, onde o senhor estava? O senhor estava turistando, na Flórida? Eu disse: turistando, tudo bem, estava turistando na Flórida. Eu disse: não, estava não. Imagine, né? Um bocado de filho, de filha, de netas, né? As netinhas, tudo ali. E Bíblia na mão, né? Com GR, louvando ao Senhor, vivendo comunidade, é coisa muito linda. E hoje, quando eu estava aqui de manhã conversando também, alguém entrou, uma jovenzinha, e fez a mesma observação, né? Senti sua falta, eu entendo suas pregações. Então é muito lindo a gente ver essa comunidade que vive mais do que um ambiente de auditório, um ambiente de família. E a propósito, eu chamo a atenção também para essa série que vem por aí. A família está em crise, as pessoas estão em crise porque a família está em crise. E nós como igreja queremos ser esse farol que ilumina o caminho de quem está perdido. Queremos ser esse hospital que acolhe pessoas adoecidas pelas relações familiares torcidas, complicadas. Enfim, a igreja é esse lugar de abrigo, esse lugar de muito amor. E ontem eu estive aqui também numa reunião extraordinária de alguns jovens que estavam na IBC quando eu cheguei em 1983. Hoje eles não são mais jovenzinhos, mas fizeram aí uma reunião. Eu acho que tinham 40 ou mais de 40 desses que estavam na IBC antes de mim. Alguns se converteram comigo. Diane Pereira, o primeiro casamento que eu realizei aqui na IBC. Então foi um momento muito precioso ali no Espaço Radical. Eu quero louvar a Deus porque de geração em geração, cada um que participa desse projeto é parte do plano de Deus, contribui com a semente que hoje está dando frutos. Então minha alegria era mostrar para eles que, embora muitos desses aí não estejam mais com a gente, alguns estão em outros municípios, outros estados, mas que eles, ao passarem pela IBC, servindo ao Senhor, contribuindo com a obra, eles plantaram sementes que vão durar para a eternidade. Então, louvado seja Deus por esse grupo aí. E dentre esses, podemos aplaudir esse pessoal? Pronto. Dentre esses, o nosso amado irmão Ricardo Marques, que pregou aqui no domingo, está com uma situação de câncer, uma reincidência muito pesada, e um homem com aquele coração, os olhos postos na eternidade,
tem ainda força para vir aqui e nos falar sobre o que é paz de verdade, né? No meio da dor, no meio de um prognóstico ruim, ainda ter a força para louvar ao Senhor e acreditar na ressurreição, acreditar na vida eterna para valer. Foi uma lição muito preciosa. Eu estava lá na Flórida, mas assisti os 2 cultos, foi muito interessante. E eu convido você a se colocar em pé comigo para a gente fazer a leitura de um texto em Lucas capítulo 1. E sempre no mês de maio, a gente homenageia as mulheres, Dia das Mães. Então, como um bom bispo, eu vou pregar sobre Maria. Dá certo, não dá? Porque a Maria da Bíblia é a verdadeira Maria, mulher honrada. E nós vamos ler o texto e vamos trabalhar um pouco o cântico de Maria. Mas eu quero que vocês aí, principalmente vocês mulheres, pensem no seguinte: Maria era uma adolescente, talvez 13 anos de idade, na sua, quem sabe, primeira, segunda ou terceira menstruação, já com a capacidade de dar à luz. Ela estava noiva de José, filho de Davi, porque ele tinha que ser da descendência de Davi, para ser o pai de Jesus. Maria também, é claro. Mas nós estamos falando aqui de uma adolescente. Hoje você diria, um adolescente de 13 anos não sabe nada. Mas ela era uma mulher madura, já preparada para o casamento, era assim entre as mulheres judias. E Maria foi criada nas Escrituras, ela conhecia a palavra de Deus. Porque em todo lar judeu, você sempre teve a comemoração das grandes festas, e a palavra de Deus é muito presente. Então isso é um exercício bastante interessante. Nós vamos fazer a leitura e vamos meditar juntos no texto de Maria. E é muito interessante porque antes da minha conversão eu achava, e até depois, né, que os evangélicos não gostavam de Maria. Mas muito pelo contrário. Nós não só gostamos de Maria, como gostamos de Isabel, como gostamos de Ruth, como gostamos de Débora e das grandes mulheres da Bíblia. Porque Deus valoriza a mulher, tanto que Ele deixa histórias impressionantes de mulheres como Raabe, uma prostituta, entra na genealogia de Jesus. Ela não é excluída, porque ela creu na promessa de Deus, mesmo sem muitas evidências. Então a Bíblia prestigia a mulher. E Maria tem lições preciosas para nos ensinar, tanto a vocês, mulheres presentes, como a nós, homens. Então, atentem, como uma menina de 13 anos de idade teve uma perspectiva cheia do Espírito, que não foi só para ela ou para aquele ente que estava no seu ventre, mas ela conseguiu ver o desenrolar de toda a história, que inclui a nossa história, que inclui a história de todas as gerações até a eternidade. Então vamos lá, Lucas capítulo 1. Vamos ao verso 26, leiam comigo, mulheres, vamos lá, dar um gásinho para a gente ler, bem forte, bem firme. No 6º mês da gestação de Isabel, o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim.
Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parente Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação. Nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu, agora o cântico: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, pois Ele observou me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Senhor, abençoa a Tua palavra ao nosso coração. Eu louvo o Teu nome pelo Teu povo aqui reunido, atento, Senhor. Que a nossa mente, o nosso coração se volte agora só para a Tua palavra. E o Teu Espírito fale conosco o que Deus de verdade quer nos dizer e o que faremos a respeito do que ouviremos e do que temos lido e do que temos cantado, Senhor. Nós oramos nesse momento pela vida daqueles que estão enfermos, nos hospitais, nos corredores dos hospitais, nas ruas, nas casas, pessoas até presentes aqui, Senhor, sofrendo de enfermidade. Continuando, Senhor, orando pelo Ricardo Marques, que a Tua mão poderosa esteja sobre ele, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Nós clamamos pela cura do Teu servo. E agora abre o nosso entendimento, Senhor, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O monge católico Martinho Lutero, ele traduziu o Cântico de Maria, que é chamado de Magnificat, ou o Magnífico,
é um cântico em homenagem a Deus em todas as suas dimensões, magnífico, magnífico, magnífico. Então Lutero traduz esse cântico para o alemão, e ele interpreta esse cântico numa perspectiva de educar os líderes e os governantes da época. Então atenta aqui, que Maria não é uma Branca de Neve, falando coisas lúdicas, bonitinhas, enfeitadinhas. Ela fala da grandeza de Deus, ela demonstra um certo alerta, ou seja, ela está confusa com aquilo que está para acontecer, porque não era normal, mas ao mesmo tempo ela aponta para o ente que está no seu ventre, como alguém que mudaria a história das nações. Então entenda que o Evangelho não é só uma coisa para resolver os meus problemas. O Evangelho de Jesus abrange os problemas do universo, os problemas do nosso planeta, os problemas dos países, os problemas das guerras, os problemas dos grandes governantes. A palavra de Deus nos demonstra que impérios e impérios já subiram no palco da história e caíram. Estamos falando do Império Persa, do Império Babilônico, do Império Grego, do Império Romano, do Império Otomano. Impérios e mais impérios. E a palavra de Deus continua certa. E Deus continua na coordenação de todas as coisas, tendo o controle da história. E esse Deus magnífico tem o controle da minha história e também da sua história. E isso nós aprendemos com Maria. Então Maria, adolescente, ela profere um cântico que atinge reis e governantes e a todas as pessoas investidas de autoridade. O cântico de Maria revela para todo mundo que tem posição de autoridade que o coração destas pessoas está nas mãos do Senhor. Provérbios capítulo 21. Ele leva para o lado que Ele quer. A gente às vezes pensa que estamos debaixo de uma tirania, ou que alguns países, alguns povos estão debaixo de tiranos. Mas a grande verdade é que Deus está agindo soberanamente, permitindo determinadas coisas. Ele está no controle. O cântico de Maria, inspirado pelo Espírito Santo, ele desfaz a ideia de que Deus é um secretário que só faz coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer. Como se fosse um robô particular. Eu aperto o botão e ele resolve meus problemas. Não, o nosso Deus governa o universo, gente. O nosso Deus criou todas as coisas, todas as galáxias. Ele criou a terra. Ele vem trabalhando na história, e na plenitude dos tempos, Ele traz uma revelação que envolve uma garotinha, simples, num lugar simples. Somos levados a meditar no imponderável, no inimaginável, quando a gente tira os olhos das circunstâncias e coloca os olhos no trono de Deus, cujos braços incríveis trabalham em prol dos seus. Então nós não podemos acreditar que o mundo está desgovernado. Deus está no comando. O Magnífico usa meios inimagináveis, desconhecidos e até imprevisíveis. E Lutero, naquela época, o monge católico que depois foi um dos protagonistas da grande reforma protestante, ele diz o seguinte, ele enfatiza que os seres humanos correm atrás de três coisas. Primeira coisa, reconhecimento, poder e riqueza. Porque depois da queda, quando nós nos desconectamos de Deus, quando nós não temos a certeza da presença de Deus na nossa vida, às vezes até como crentes em Cristo Jesus, nós caminhamos exatamente em busca dessas coisas. A primeira, reconhecimento. Veja como nós corremos atrás de aceitação das pessoas.
Eu tenho visto mães, pais, chorando porque seus filhos abandonaram o lar, foram embora. Não ligou, não disse nada, não disse um obrigado, não mandou uma carta, não mandou uma flor. E essas pessoas ficam o tempo todo atrás de um reconhecimento, não só dos filhos, dos parentes, mas de todas as pessoas com as quais se relacionam. Essa é uma busca inútil. As pessoas que correm atrás de reconhecimento, fazendo coisas para serem reconhecidas pelas pessoas. Lutero disse, é assim a raça humana. E a raça humana também corre atrás de poder. Eu quero poder, poder para controlar o presente, poder para controlar o futuro, poder para controlar até a vida dos filhos. E depois as pessoas correm atrás de riquezas, no sentido de ter e obter. Como se o ganho fosse tudo, fazendo da riqueza um Deus pessoal. E aqui nós aprendemos na palavra de Deus que quando o Senhor entra na vida de alguém, você não precisa mais, essa pessoa não precisa mais correr atrás de reconhecimento. Porque tudo que fazemos deve ser para a glória do nome dEle. E se há alguma recompensa, é o Senhor que dará. Porque os homens falham, as pessoas falham, as mães falham, os filhos falham. Os amigos falham. E não adianta você simplesmente fazer e fazer e fazer para tentar o reconhecimento ou o retorno dos filhos, dos pais, dos amigos, dos irmãos. Não. Faça para a glória de Deus, independentemente do resultado. Faça por obediência, porque Ele é o único digno de honra. Ele é o único capaz de nos retribuir de verdade. E quando você tiver o reconhecimento, que seja só o transbordar do copo, e não o conteúdo, entende, mãe? Seu filho foi embora, ele não liga mais, seu filho tomou um outro rumo que você nunca sonhou. Eu preparei ele a vida inteira, eu eduquei, eu amei, eu fiz tudo, e olha o que é que ele está fazendo agora. Que você faça ou tenha feito para a glória de Deus. Eu criei minhas duas filhas por obediência a Deus, o resultado é com Ele. Até agora estão andando com Deus, mas houve momentos na história em que a decepção também veio, por comportamentos que não pareciam estar adequados com Deus, mas o Deus que está no controle de todas as coisas, a exemplo daquela mulher, que olha para o seu filho, que como o filho pródigo foi embora, o que ela fez? Joelho no chão, ela se conectou com o Magnífico, e essa conexão com Deus, de toda a graça e de todo o poder, é que nos dá a satisfação da gente continuar vivendo. Vale a pena fazer o que é certo, não por reconhecimento, mas para a glória de Deus, amém? A gente aprende aqui, poder é a mesma coisa, você não tem o controle remoto dos seus filhos, aliás você não tem nem o seu próprio controle remoto que não funciona, você não consegue controlar certas coisas da sua própria vida, todo o poder pertence a Ele, entrega a Ele, e na riqueza a mesma coisa. Então, como um copo vazio, a humanidade de Maria, por sua vez, revela um total esvaziamento. É uma espera paciente, humilde, pronta para receber e experimentar o imponderável agir de Deus. Que seja assim na sua vida, irmã. Que tal reconhecer o cansaço e a sobrecarga de correr atrás de reconhecimento, de riqueza e de poder? Enquanto Deus se tornou apenas um super robô que eu posso programar, nós vamos perdendo a essência de quem Ele é, não daquilo que Ele tem. A gente canta isso aqui na igreja. Eu adoro pelo que Ele é, não o adoro pelo que Ele faz. Como é triste um filho que tem que ser comprado através de coisas que eu tenho que dar. Como você, pai, fica tentando o tempo todo ganhar o amor dos filhos, dando a eles alguma coisa, o que eles querem, às vezes o que eles querem não é nem o certo, nem o correto e nem o bom. Se ele gosta de algo que vai lhe fazer mal, você continua dando, eu vejo isso todo o tempo.
Porque você não quer desagradar, você não quer ser cancelada pelo seu próprio filho, e você perde a coragem de dizer não, porque você está em busca de reconhecimento. E a gente aprende aqui com Maria, que é Ele, e é a Ele, por Ele, para Ele que fazemos as coisas. Nós não precisamos do reconhecimento de pessoas, de homens. Então o fim da espera. Maria, adolescente judia, agora ela rompe em fé e se coloca à disposição do Magnífico para a realização dos seus planos. É tudo que eu quero para a minha vida, é tudo que você deve querer para a sua vida. Dizer: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, porque eu ainda estou vivo, porque eu tenho o que tenho, porque o Senhor me deu inteligência, criatividade, porque o Senhor ainda me mantém vivo. Cumpra-se em mim o teu querer, porque o contrário disso é sofrimento, é frustração, é viver como filho pródigo, comendo as alfarrobas dos porcos lá longe, vivendo amores, vícios e coisas que não preenchem. O tempo de Deus chegou para Maria. A oração de Maria, o Magnificat, surge num ambiente interessante. Aqui é outra coisa importante, amados. Olha que interessante. Maria, ela é abordada num ambiente que é só uma casa. Entende? Não é um templo, não é um palácio, é só uma casa. Não é o santuário, não é a igreja, não é o santo dos santos, é só uma casa. Então você, mulher de Deus, você, mãe, quando você estiver lá na cozinha olhando, quando você estiver varrendo, quando você estiver enxugando a louça ou fazendo qualquer coisa na sua casa, seja o que for, é lá que o Senhor vai te encontrar. É lá que o Senhor está disponível para falar com você. Como Agar, que teve que fugir da casa da sua senhora com o seu filho Ismael, e Deus foi encontrá-la no deserto, lá no poço, sozinha, sem saber para onde ir. Entende, amados? Esse é o Deus com quem a gente anda diariamente, se percebermos a presença dEle como Maria. Aqui também o milagre é simplesmente o corpo dela, é a gravidez, que se torna numa poesia de exaltação a Deus que criou a mulher com essa finalidade, de dar continuidade à raça humana. Vocês entendem isso, mulheres? Claro que muitas de vocês, talvez como Isabel, não podia. Mas vocês entendem o papel do ser humano, o papel da mulher, dado por Deus. A gravidez se torna uma poesia de exaltação. Vamos lá, o ambiente do Magnificat é a casa. O anjo visita Maria, a virgem prometida a José, da linhagem de Davi, anuncia a gravidez, dá nome ao filho, Jesus, filho do Altíssimo. Ele teria um reino que não tem fim. Maria se espanta porque ela não tinha relação sexual com José, ela estava prometida. Em Israel é assim, você fica noiva, mas você fica longe do noivo por 1 ano, e depois de 1 ano é que você pode, selando o casamento, ir para a cama, ter relações com ele. E Maria está comprometida com José. E como é que ela vai ficar grávida? Eu sou virgem. Eis que a virgem conceberá. Lá de Isaías 7,14, a profecia se cumpre nessa mulher. Maria espantada por ser virgem, mas o anjo anuncia que é o Espírito Santo que cria todas as coisas, que mantém todas as coisas. É esse mesmo Espírito que fará ser gerado nela um filho. Destaque para a gravidez de Isabel também. Isabel já uma senhora, já considerada estéril, e de repente ela também engravida. E as duas se encontram aqui. Verso 37 do capítulo 1 de Lucas diz: nada é impossível para Deus. O local de visitação é incerto. Talvez a cidade de Hebrom era um grande centro lá na região montanhosa da Judéia. Maria vai visitar a sua prima idosa Isabel, e sua gravidez se tornou um exemplo de milagre.
Ela estava ali onde Zacarias morava. A casa é o ambiente da revelação do encontro. É por isso que essa igreja enfatiza tanto a mesa, a casa. Minha casa, minha igreja. É o meu lar, é a minha casa, que tem que se tornar um lugar de encontro. É quando você acorda, que o Senhor está ali presente, a palavra dele do seu lado. Olha o local de visitação, é uma casa. O lugar da revelação de um encontro, de criaturas que vão compor o cenário da redenção do universo. Zacarias talvez estivesse ausente, ou quem sabe mudo. Lembra? Porque ele não acreditou na história. Ou talvez ele foi ignorado pelo costume de mulheres se dirigirem às mulheres. A casa é esse lugar de encontro, grupos de relacionamento. Elas estão em casa, momento de partilha. E ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agita dentro dela. A reação ao cumprimento foi uma manifestação do bebê no ventre. A vida no ventre, mulheres. A vida no ventre. A poderosa manifestação do Espírito Santo que a leva a uma consequente e natural reação. Ela fala. O Espírito Santo, quando ele toma conta da gente, a gente fala. Quando você não deixa o Espírito dominar a sua vida, você se cala. Você não testifica. Você não fala de Jesus. Mas toda pessoa cheia do Espírito não fala do Espírito, ela fala do Cristo Redentor. Porque o Espírito nos foi dado para exaltar o nome de Jesus. Entre em qualquer reunião, chamada pentecostal, neopentecostal, seja o que for. Se estiverem falando demais sobre o Espírito Santo, tem algo errado. Porque se o Espírito Santo estiver tomando conta de você, ele nos foi dado para proclamar um nome: Jesus, Jesus, Jesus. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ali você fala, você proclama o nome de Jesus. A reação ao cumprimento é a reação do bebê no ventre. Eu quero destacar que nós vivemos num país que promove o aborto. Aborto é assassinato prematuro de um ser humano. E as estatísticas de 2021 diziam que a cada 7 mulheres, uma já praticou o aborto voluntário, tirando uma vida concebida pelo milagre da criação e o milagre de Deus. Mas quero também dizer que Deus é poderoso para perdoar, para dar um recomeço, para nos limpar até nessa matéria. E olha a importância da geração, olha a importância da mulher. O mundo inteiro, gente, está trabalhando para a esterilização do ser humano, para a diminuição da população. Enquanto os muçulmanos se multiplicam nos países da Europa, nós estamos diminuindo. Conclusão que chegaram agora os estudiosos nos Estados Unidos. Por quê? Ninguém quer criar filhos mais, ninguém quer conceber filhos. É muito mais prático um pet, um animalzinho, do que uma criança. Olha para onde nós estamos indo. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos compreender o desígnio de Deus, o plano de Deus. E talvez por circunstâncias A e B, você não possa conceber ou não tenha concebido. Glória a Deus. Algumas mulheres da Bíblia se mantiveram castas para o Senhor, entregues ao Senhor. Alguns homens também. Tudo bem. Mas não é normal a gente deixar de estimular nossas meninas, nossas crianças, nossas adolescentes, a que elas nunca tenham filhos. Porque o mundo é mau, porque tudo é muito caro, porque tem muita doença, porque tem muito problema. Pensa no desígnio divino. Gente, a pior época para se procriar em Roma, naquela época, em Israel, era aquela época de Roma. Dado a opressão dos romanos, a perseguição dos romanos, a guerra dos romanos. No ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída.
mas que a gente não deixe de falar do ideal de Deus e valorizar a mulher por ser mulher, um instrumento divino para a continuidade da raça humana. Ou nós teremos que ir na onda do Elon Musk, que está querendo povoar Marte. Mas raciocinem comigo aqui. Se levarmos 2 homens para Marte e voltarmos lá depois de 200 anos, nós teremos 2 esqueletos. Se levarmos 2 mulheres para Marte, depois de 200 anos, nós teremos o quê? 2 esqueletos. Se levarmos um homem e uma mulher para Marte, meu irmão, depois de 200 anos vai ter uma galera mais ou menos lá. Por quê? É só a natureza. Independentemente da sua opção sexual, você não pode ir ao encontro ou de encontro ao plano de Deus. E querer ser antinatural, antinatureza. Por isso a mulher precisa ser valorizada como Deus valoriza, não como a sociedade valoriza ou desvaloriza. Então a nossa homenagem a mulheres que aqui se deram, se doaram e que conceberam no seu ventre a vida. Vocês cumpriram o plano de Deus. E que as nossas meninas, nossas jovens também sejam estimuladas a essa vida, a exemplo de Maria. Então, Isabel em alta voz, cheia do Espírito, ela abençoa Maria e abençoa a criança no ventre. Há um elogio. Elizabeth cheia do Espírito, ou Isabel cheia do Espírito, bendiz Maria. E aí no verso 43 a 44, o privilégio é serem mulheres, criaturas divinas, privilegiadas pelo Magnífico. Trabalho do Espírito Santo em seus corpos, atingindo o mais profundo do ventre e da alma, e provocando uma manifestação verbal, o louvor. Aí vem o vaso é Maria. O ambiente, a casa. O vaso é Maria adolescente. O universo e a raça humana estava para experimentar mudanças com implicações eternas. Deus estava escrevendo a história usando meios humildes. Uma adolescente, uma casa, uma idosa que agora concebe. Tomada pelo Espírito Santo, Maria, ao receber aquele recado do anjo, ela rompe em louvor. Mas o louvor de Maria, esse Magnificat tão lindo, gente, tem base. Sabe qual é a base? As Escrituras. Desde pequena, Maria ouvia a palavra de Deus. Então, mulher de Deus, o melhor presente que você pode dar para os seus filhos é a palavra de Deus em casa. Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao andar, ao acordar, todo o tempo. É o exemplo de pais que acordam na presença de Deus, pais que acordam de joelhos orando, cujos filhos não são necessariamente obrigados, mas veem nos pais o exemplo. Ser exemplo. Que a palavra de Deus tome conta da vida dos seus filhos. É isso que nós estamos fazendo com aquelas crianças lá no Geração Futuro. Esse é um investimento que nós fazemos enquanto igreja. Educar, ajudar os pais a educarem as crianças desde pequenas, que elas conheçam as Sagradas Escrituras. Porque o cântico de Maria foi resultado do que entrou. Agora presta atenção, qual é a proporção de informações e notícias e recados que vocês estão ouvindo da mídia, dos amigos durante o dia, em relação ao quanto Deus está entrando no seu coração e na sua mente diariamente? Você devota 5 minutos, 10 minutos para ler um versículo bíblico, mas quantas horas para ouvir notícias, para saber o que está acontecendo no país, no Brasil, em Brasília, no Palácio do Bispo, no Palácio da Abolição, e é o STF, e é a polícia, e os bandidos, e é o tráfico, é o que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo na China, é o Trump, é não sei quem. Então você está todo informado de notícias que elas são importantes, mas elas não são mais importantes do que você conhecer o Deus da palavra, o Magnífico. Porque se você se entrega a tudo isso, você só bota para fora isso. Muitas dessas notícias são enganosas, são fake news,
São notícias que não condizem com a realidade de quem está lá no campo. E você se volta contra um, se volta contra outro, sem conhecimento de causa. Mas quando você entender que ser informado dessas coisas é importante, mas que acima de tudo isso, você deve estar informado de que Deus reina sobre tudo e sobre todos. E que seus olhos devem estar postos ali, porque senão você se desespera, você sofre, você passa a ter medo das coisas. Medo da violência, medo de sair na rua, medo de falar com pessoas. Fica com medo, como se Deus não estivesse contigo. Não é ser negligente, mas é saber Deus está com você. Mas é só quando você coloca os olhos do magnífico, e Maria é esse exemplo. O Espírito Santo trabalha com matéria-prima que está no seu coração. Qual é a matéria-prima que entra na sua vida? É palavra ou é notícia? É o WhatsApp de Deus ou é o WhatsApp dos amiguinhos? É o Instagram divino ou é o Instagram das pessoas? Que às vezes até no culto, nós estamos orando a Deus, a gente para falar com Deus e você está cutucando lá, ouvindo notícia de alguém. Porque Deus que se lixe. Para mim é uma desonra. Se nós estivéssemos no Velho Testamento, talvez nós seríamos fulminados aqui na hora. Quantos estão arriscando serem fulminados agora? É possível, porque tal é o desrespeito com a presença e a palavra de Deus. Porque a gente vive no mundo. Eu estava lendo um salmo essa semana como meditação pessoal, e eu acho que é o Salmo 50, que ele diz: você fez essas coisas e eu me calei, e você pensava que eu era seu sócio, mas eu vou te arguir, eu vou te chamar. Porque às vezes a gente faz esse tipo de coisa e não acontece nada, entendeu? Nós estamos orando a Deus e você está lá cutucando, e você diz assim: meu dedo nem queimou. Não vai acontecer nada, besteira, é bobagem. Isso aí era no Velho Testamento. Deus está dizendo: você fez a coisa errada e nada aconteceu, e você pensou que eu era seu sócio, que eu estava aplaudindo o que você estava fazendo, mas eu vou te chamar, eu vou te arguir, você vai ouvir o megafone de Deus qualquer hora, e você vai dizer: meu Deus, quanto eu preciso de ti. E principalmente quando a gente deita na maca e os instrumentos começam a buzinar do nosso lado, não é não? Ai meu Deus, se eu sair daqui, vou virar um monge, uma freira, não é não? Por que a gente tem que esperar o desastre bater na porta para termos esse amor pela palavra e pela presença de Deus, como Maria teve? Mas aí vem o texto, o Cântico de Maria, lindo. Maria então responde com um cântico, que a gente cantou aqui. Minha alma engrandece, exalta. O termo grego é megalunei, magnífico. Ele é mega. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria está consciente de que não foi conquista, mas dádiva. Ela não se entregou ao seu homem antes do tempo. Ela não fez um arranjo com José para conceber alguma coisa que Deus houvesse prometido. Ela esperou segura de que o Espírito Santo geraria nela um ente, e ele seria o Salvador. E uma coisa linda para você: eu sempre digo que eu sou católico, apostólico, só não sou romano. Sou católico porque católico quer dizer universal. Sou apostólico porque a doutrina dos apóstolos é a que eu sigo. Mas você que é um bom católico, apostólico, talvez romano, saiba que Maria não é a salvadora da humanidade. Ela foi mãe do Salvador da humanidade. É porque aqui no Ceará a gente tem esse negócio que manhinha manda em tudo, né? Painho nem aí, mas a manhinha é que manda. Então existe esse folclore de Maria, que não é a Maria da Bíblia, nem a Maria da Bíblia católica, porque o Novo Testamento católico é igual ao Novo Testamento dos evangélicos. Eu achava que era diferente. Vivi 17 anos no catolicismo. Mas eu quero que você saiba, mãezinha, talvez seu nome seja até Maria, foi dado em homenagem a Maria.
Maria, no seu cântico, na Bíblia católica, na Bíblia evangélica, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, Maria chama aquele que foi concebido no seu ventre de Salvador dela, porque ela precisava da salvação que estava em Cristo Jesus. Porque se ela fosse suficiente, não precisava ter concebido Jesus, Jesus não precisava ter morrido na cruz, Jesus não precisaria ter ressuscitado dentre os mortos. Mas quem morreu na cruz foi Jesus. Quem venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia foi? Quem ascendeu aos céus e está à direita do Pai em majestade? Jesus. Então Maria, essa mulher agraciada por Deus, que nós aqui amamos de paixão, ela nos ensina a depender de Jesus como nosso Senhor e Salvador. E tudo aquilo que se fala sobre Maria, nas imagens, Maria pisando na cabeça da serpente, Maria ascendendo aos céus, não está em nenhuma Bíblia, nem a do Papa Leão XIV, que é o novo que entrou aí. Mas é folclore. Por que folclore? É a tentativa de tirar a atenção de Cristo Jesus e colocar em Maria, como se ela fosse a maior da Trindade. Não. Isso não é para ofender você, meu irmão que está me assistindo, meu amigo que está me assistindo, minha amiga que está assistindo agora. É para que você conheça a verdade, só isso. Porque nós temos um carinho por essa mulher que foi a mãe do Senhor Jesus Cristo, a mãe terrena do Cristo humano, que pré-existia. Então Maria nos leva a essa ideia de que Ele é Senhor, magnífico e Salvador. Cheia do Espírito, ela não se exalta, mas exalta a pessoa magnífica do Senhor. Ela se alegra em Deus, a glória vai para as alturas. Porque ela diz: Ele observou a humilde serva. Maria, carregando o próprio Deus encarnado, mantém sua postura humilde e coloca-se como a humilde serva, que agora carrega consigo aquele que seria o Salvador do universo. Nós, como bons católicos, eu repito aqui de vez em quando para vocês, né? Só para lembrar: eis o Cordeiro de Deus. Eu sou bispo, pode repetir aí. Eis o Cordeiro de Deus. Estou brincando, bispo é meu sobrenome, certo? Mas quando se diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João Batista olha para Jesus e diz: Ele é o Cordeiro de Deus. Quem morreu na cruz? Cristo. Quem ressuscitou e venceu a morte? Cristo. Então, se você gosta de Maria, ama Maria, admira Maria, faça o que Maria diz. Maria disse: faça tudo o que Ele mandar, porque ela sabia que Ele era o Senhor de todas as coisas. Maria é capaz de olhar para além da sua própria história, do seu momento, seus privilégios. Ela quis deixar um legado para gerações. Um coração humilde não se anula, mas entende o significado e a importância quando se faz parte de um plano maior da redenção do universo. Agora presta atenção aqui, amadas irmãs. Olhando para o exemplo de Maria, vocês imaginam o perrengue, o sofrimento que essa mulher iria passar, vendo o seu filho, com todas as promessas de que ele seria o rei, o Senhor de todas as coisas, sendo levado à cruz do Calvário sem merecimento algum. Pense naquela mulher assistindo a cena de Cristo sendo crucificado sem merecimento algum. Pense no sofrimento. Mas qual foi a glória quando ela soube da ressurreição de Cristo Jesus que nascera do seu ventre? Cristo venceu a morte. Então atentem que cristianismo e uma vida exemplar como a de Maria não é aquela triunfalista em que tudo vai dar certo, nada vai dar errado só porque eu estou com Jesus. Não, ela era a mãe de Jesus, mas ela sofreu. Então o sofrimento é parte desse mundo. Por isso Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições,
Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a exemplo de Maria, nós temos que nos preparar para isso. Entender que os sofrimentos são para o nosso aperfeiçoamento, mas que Deus continua no controle. Ela creu na promessa como aquele ladrão na cruz, que não merecia nem estar ali. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele creu, e a ressurreição veio como um fato. Deus é poderoso, verso 49, é poderoso e santo. Ser poderoso, mas ser mau, é o dilema dos governantes que nós temos hoje. Eles têm poder, mas eles são maus. Esse é o problema de quem tem autoridade, mas é mau. Às vezes nós temos autoridade sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria vida, mas nós nos prejudicamos, nos destruímos e destruímos pessoas. Mas Deus é poderoso, mas infinitamente bom. Por isso tudo que Ele faz é para o nosso bem. Ele fez grandes coisas por mim, disse Maria. O legado que exaltaria o Senhor por gerações, as grandes coisas que Deus fez. Por isso é importante adorá-lo, não só pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz, a exemplo perfeito da adolescente Maria. Demonstra misericórdia a todos que o temem, verso 50. Misericórdia é aquilo que nós recebemos sem merecer. Versos 51 a 53 tem 3 versos proverbiais. Ele derrubou e derruba as pessoas em posição de autoridade. O braço de Deus não está encolhido na história da humanidade. Toda a corrupção, toda a mentira, toda vez que durante a semana eu recebo notícias que os corredores dos nossos hospitais tem pessoas lá sofrendo de AVC, precisando de um socorro. E a gente fica orando e clamando, e muitos têm que judicializar a causa para ganhar um espaço. E eu penso nos impostos que a gente paga, em tudo que acontece, e esse dinheiro vaza e nunca chega para a gente. O que fazer? Apenas confiar que Deus está no controle da história. E esses homens poderosos, que têm tanto poder, mas um coração mau, eles darão conta a Deus. E quanto a nós, cabe confiar nele, manter os nossos olhos nele, não nas circunstâncias. Como Maria, o braço de Deus não está encolhido. Deus vai julgar toda a corrupção, todo o orgulho, toda a manipulação. Deus vai julgar. Os famintos por justiça serão saciados. Os pobres, no sentido da dependência de Deus, porque na Bíblia, pobre não é o dinheiro, não é a pessoa que tem pouco dinheiro. O pobre de espírito é o indivíduo que é dependente, mas ele é dependente de Deus. Ele pode ter riquezas, mas mesmo assim ser dependente de Deus. É a pobreza de espírito, é nesse sentido de depender de Deus. Esses pobres que dependem de Deus serão socorridos. Os que sabem, quem sabe, nós podemos estimular nossos adolescentes a, como Maria, falar das grandezas de Deus e compreender até sobre a geopolítica. Mas enfim, a gente vai para a conclusão. A espera acabou. Israel, como povo de Deus, vinha sofrendo sobre a opressão do império. A nação serva aguardava o cumprimento das profecias feitas a Abraão, mas o tempo chegou. Maria conhecia as promessas e, como serva, está trazendo no seu ventre aquele que era o cumprimento das promessas, o Redentor de Israel. O caminho seria árduo, mas glorioso. Jesus morreria como servo sofredor, como foi profetizado em Isaías 53. Mas ele também triunfaria pela ressurreição. Maria testemunhou isso. Ela estava na crucificação. Ela viu Cristo ressurreto. Ela estava na ascensão. E lá no dia de Pentecoste, Maria estava com os irmãos de Jesus no cenáculo, naquela casa, vendo a igreja que abriria um novo tempo e talvez o capítulo final da história do Magnífico.
Maria então é nosso modelo de serva abençoada e cheia do Espírito Santo. O pessoal do louvor pode entrar, e tem uma coisa que eu gostaria de aplicar no meu coração, primeiro, né? E depois a vocês. Olha que interessante. Maria tinha no seu ventre o Salvador do universo. Aquele que era poderoso para tirar pessoas da insignificância e dar significado. Tirar pessoas das trevas para a luz. Tirar as pessoas do inferno para a eternidade com Deus. Maria carregava consigo o Salvador no seu ventre. Mas o que é interessante é que eu e você carregamos esse mesmo Salvador aqui no nosso coração e na nossa mente. E na medida que Maria se colocou à disposição para ser um instrumento para que o Salvador viesse ao mundo, a sua boca é o instrumento. Você carrega a salvação, o nome dele, o poder dele nas suas mãos. O que é que você tem feito? O Espírito de Deus quer tomar a sua vida, preencher o seu coração. Se você se conectar com o eterno, o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, lhe enche do Espírito, e ao encher você do Espírito, de si mesmo, o Espírito Santo, você vai falar do amor de Deus. Amados, nós somos as Marias. Estamos grávidos daquele que é o eterno. Suas palavras podem mudar a vida de pessoas nessa cidade. Amém, irmã? Fala. Abre a boca. Faça como Maria. Minha alma vai engrandecer ao meu Senhor. Meu espírito vai se alegrar em Deus, porque Ele é meu Salvador. Testemunha para Fortaleza. Fala do amor de Deus às pessoas em nome de Jesus. É para isso que nós ainda estamos nesse mundo. Tem sofrimento, tem doença, tem muita gente adoecendo, adoecida. Os hospitais não aguentam mais de tanta doença. Mas a pior doença é a que leva para o inferno. E você tem a cura, você tem a vacina, você tem o remédio, você tem o escape, e é Jesus, não tem outro caminho. Então, se eu aprendi algo meditando nessa palavra sobre Maria, eu disse: assim como aquela adolescente carregava no seu ventre o Salvador e se fez um instrumento para que ele viesse ao mundo e trouxesse salvação para a minha vida, eu carrego esse mesmo Salvador no meu coração. Meu corpo é o templo do Espírito de Cristo. Amém? Seu corpo é o templo do Espírito de Cristo. Aí eu tenho um apelo, dois. O primeiro é para que você que esteja aqui hoje, talvez nos visitando pela primeira vez, ou já tem vindo aqui. Que tal você fazer o gesto de Maria? Dizer: eu quero entregar a minha vida, reconhecer que Jesus Cristo é o magnífico, o maior, o Senhor, e que Ele é meu Salvador. Que você quer transferir todo o seu significado, toda a sua busca por aprovação, para a aprovação dele, que te chama e pode te chamar filha amada. Vem. Que tal você deixar de querer ser valorizada pelas pessoas, ou pelos amigos, pelos parentes, pelos filhos, pelo marido, e você compreender que você vale tanto para Jesus, que Ele deu a sua vida por você. Não pode ter maior amor do que esse. E que tal abrir mão das riquezas terrenas e dizer, como Paulo: eu considero tudo isso como esterco para ganhar Cristo e ser achado nele. Aí está o nosso maior tesouro. Se tiver alguém nesse auditório que hoje à noite gostaria de sair daqui tornando-se filho, filha de Deus pela fé, gostaria de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, basta um gesto aí. Levanta a sua mão e diga: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém nesse auditório? Tem alguém?
Talvez todos já sejam crentes, né? E a coisa interessante é a brevidade da nossa vida. Ninguém sabe quanto tempo vai durar nesse mundo. O tempo é esse, a hora é essa. Você que está na internet me ouvindo, me vendo, aí mesmo, Paulo diz em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e lá no teu coração você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Faça essa oração aí. Deus está aí, bem do teu lado. Que essa mensagem seja para você hoje um divisor de águas, para você nascer de novo na família de Deus. Deus te abençoe, querida. Glória a Deus. Aleluia. Um detalhe importante, né? A sua manifestação não é para essa igreja, nem é para o pastor, é por Jesus, é por Ele, só por Ele. E se eventualmente você frequentar essa ou qualquer outra igreja, Deus te abençoe, é o que você fará como consequência. Mas a coisa mais importante é você publicamente entregar a sua vida a Jesus. Outros perguntam, por que publicamente? Mateus 10, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando Ele foi à cruz do Calvário, Ele não teve vergonha de nada, de ninguém. Ele foi por amor a você e por amor a mim. Então, se tiver mais alguém, coragem, como essa amada que veio aqui à frente, sai do seu lugar e vem. Hoje talvez seja o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Tem mais alguém? Pode vir. Se não, eu quero pedir aos crentes em Cristo Jesus que também se manifeste. Saia daqui com uma decisão hoje à noite. Assim como Maria levava no seu ventre o Salvador, Cristo em nós, Cristo em mim, é a esperança para esse mundo. Você não pode deixar Ele guardado aí, amém? Então o Espírito de Deus vai lhe dar oportunidade essa semana para você abrir a boca e testificar de Jesus. Ao passar pelas pessoas, peça para orar por elas. Fale do amor de Cristo. Abençoe as pessoas em nome de Jesus. Fale do amor de Jesus quando a oportunidade chegar. O Espírito de Deus vai lhe conduzir. E tantos quantos gostariam de essa semana ser um instrumento nas mãos de Deus como Maria, por favor, fica de pé aí. Aí a gente vai orar essa canção.